Muito boa noite a todos, o presente e os não presentes. Então, temos ficado de ver propriamente o conteúdo agora daquilo que Cristo vem ensinar. Não é algo estritamente original. O centro de tudo é o ensinamento de que Ele mesmo é Deus, que Deus, portanto, se tornou presente para os homens. Mas há algumas decorrências ou algumas mudanças com relação à revelação judaica que isso traz consigo. Concretamente, em primeiro lugar, como o Bento XVI põe em relevo no Jesus de Nazaré, o primeiro grande ensinamento público de Cristo é o Sermão da Montanha, no qual Cristo se assenta sobre o monte para dar a nova lei, uma alusão explícita ao Monte Sinai, onde Moisés, o fundador, digamos assim, propriamente dito, o legislador, deu a lei divina ao povo de Israel. Há, portanto, um paralelo que para qualquer judeu, na época, era perfeitamente compreensível. Também é interessante a diferença de paisagem. Quando você vê a paisagem do Monte Sinai, não é que eu tenha estado lá, mas já vi muitas fotos, é uma paisagem desértica, abrupta, de rochas expostas e com ângulos agudos e retos. É uma paisagem assim, áspera e dura. Ao passo que a do Monte das Bem-aventuranças, e em geral das colinas em torno do mar de Tiberíades, da Galileia, uma paisagem suave, arredondada, de vales bem abertos, de montes baixos e cobertos de capim, de relva, de vegetação em geral. Então, uma paisagem muito suave, geralmente com a extensão do lago ao fundo, logo abaixo. Então, essa diferença de paisagem representa um pouquinho também a diferença entre a natureza, entre o espírito das duas leis, dos dois testamentos, das duas alianças, como queremos chamar. Que é a lei judaica exige uma obediência abrupta, da leis e diz ao homem obedeça a essas leis. Em certo sentido, como é preciso fazer com uma criança, que precisa da segurança e dos limites de mandamentos firmes, de indicações firmes da parte dos pais. Ela precisa saber onde está pisando, justamente porque ela não tem ainda a capacidade de, por si mesma, chegar às conclusões e fazer as experiências que precisa fazer. No Novo Testamento, o caráter é alterado e pela própria presença de Deus entre os homens, como se vê dentro da estrutura interna do Sermão da Montanha, a questão toda do homem corresponder à iniciativa divina. Portanto, o homem vai passar a ter uma ajuda interior de Deus para se comportar bem. Aquilo que nós chamaremos mais tarde, aquilo que São Paulo chamará mais explicitamente de graça. E o seu papel não será tanto meramente obedecer, mas sim corresponder a essa graça. Nietzsche dizia que só acreditaria num homem que soubesse dançar com Deus. Num certo sentido, é exatamente o quadro que o Sermão da Montanha descreve. Deus que põe as condições para a vida humana, pobreza, alegria, tristeza, dificuldade, choro, enfim, todas as condicionantes da vida humana. E feliz o homem que souber corresponder a esses condicionantes, a essas dificuldades. Ou seja, pede-se do homem que ele saiba dançar com Deus, dançar conforme a música que Deus lhe põe. Muito bom. Então, no Sermão da Montanha, na primeira parte, Cristo proclama as bem-aventuranças,
que é exatamente o contrário dos castigos previstos pela desobediência à lei do Antigo Testamento. As bem-aventuranças são felizes os que forem mansos de coração, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, porque serão consolados, etc. Né? E nesse sentido também inverte a hierarquia de valores humana elementar, aquela que normalmente uma sociedade adere por uma espécie de consenso. Né? O bom é, como diz o provérbio, o bom, melhor ser rico e com saúde do que pobre e doente. Em certo sentido, o Novo Testamento diz melhor ser pobre e doente do que rico e com saúde. Porque o pobre e o doente poderão, se aceitarem essas condições, ser felizes. Ao passo que o rico corre um grave risco de ter a sua felicidade impedida pela sua riqueza. Portanto, mais do que uma condenação dos que não fazem a vontade de Deus, é uma exortação a, mesmo quem está nas piores condições possíveis, a abraçar essas condições e a, portanto, dançar com Deus. Isso vai ser repetido mais tarde por Cristo aos apóstolos de outra forma. Né? Quer dizer, quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. E com isso ele já aponta para algo que nós falaremos mais em detalhe na próxima aula, para o sacrifício, que é o ponto central daquilo que ele veio realizar neste mundo. Muito bom. Segunda parte do Sermão da Montanha fala não tanto dessa economia da graça, dessa ordem da graça a ser instaurada, mas da interiorização da moral. No Antigo Testamento, quando Deus fala com o povo, né, fala sempre de maneira coletiva. Moisés dá a lei para todos. E dá a lei quanto ao comportamento externo. De fato, a lei tem que regular o comportamento externo. Só há 2 mandamentos que, por decorrência dos anteriores, dizem respeito ao interior do homem, na parte interna. Que são o mandamento do não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do próximo, ou, enfim, não alimentar pensamentos contra a castidade. Né? Nesse sentido, portanto, a lei se dirige a uma coletividade e ao comportamento externo nessa coletividade. Não é algo feito pela coletividade, como às vezes se pensa, mas é algo para ser vivido coletivamente. E isso se reflete também em toda a temática do Antigo Testamento, quando Deus fala: eu estarei no meio de ti, ou o meu Espírito te acompanhará, ou eu irei à tua frente, ou o meu anjo irá à tua frente. Esse tu sempre pode ser entendido como o povo de Israel, o povo de Deus. Na segunda parte do Sermão da Montanha, Cristo faz uma interiorização, né, dessa lei que é externa ao indivíduo. Quem disser, ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Quem odiar o seu irmão será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que disser ao seu irmão raca, tolo, imbecil, né, será réu do fogo eterno. Ouvistes o que foi dito aos antigos, quem adulterar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. Aqui há 2 elementos importantes. Primeiro, o eu, porém, vos digo. Cristo claramente está se pondo agora no lugar de Moisés. Está falando em nome de Deus, como em toda a história de Israel, para efeitos de lei, só Moisés tinha podido falar. Né? Num certo sentido, com o correr do desenvolvimento do seu ensino público, esse ponto vai até ficar muito mais agudo, porque Cristo não só fala em nome de Deus, como Moisés fez. Moisés em nenhum momento se apresentou como Deus,
Então, Cristo não só fala em nome de Deus, mas ele fala como Deus. Né? Portanto, num certo sentido, se põe acima de Moisés, o que para um judeu também era impensável. Nesse sentido, às vezes há uma certa tendência da parte de alguns autores tradicionais de condenar os judeus. Mas, do ponto de vista judaico, é muito compreensível que os rabinos e os fariseus tenham ficado, pelo menos, de pé atrás, para não dizer escandalizados com esse tipo de linguagem que Cristo usa. Né? E se eu, porém, vos digo, era nem se poderia pensar da hipótese de alguém falar, de alguém mudar um mandamento dado por Moisés. Então, Cristo não só fala com mais autoridade do que Moisés, mas coloca o problema no próprio coração do ser humano, no íntimo do ser humano. Deixa de ser apenas uma questão de comportamento externo e coletivo para ser um problema do homem sozinho diante de Deus. Um terceiro ponto conexo com isso, né, é que Cristo também vai mudar a visão coletiva para uma visão individual. Né? No Antigo Testamento, Deus é pai do povo. Algumas vezes é chamado pai e algumas vezes, muito poucas, o povo é chamado filho de Deus. Em representação do povo, o rei. Na coroação do rei, ele é chamado filho de Deus, no salmo que era usado para a coroação do rei de Israel. Né? Mas o rei era classicamente, em todas as civilizações antigas, a encarnação do povo, por assim dizer. Né? Ele era o representante, a cabeça do povo diante de Deus, diante da divindade. Muito bom. Com Cristo, quando Cristo ensina, por exemplo, o Pai Nosso aos apóstolos, coisa que em Mateus aparece dentro do Sermão da Montanha, né? Ele usa a palavra Pai, né? Aplicada diretamente a Deus. E mais ainda, né? Na paixão, ele usa a palavra Abá, paizinho, aplicada a Deus, né? Diminutivo. Coisa que também é um pouco impensável para um judeu, porque diante de Deus a atitude fundamental é de reverência e de temor, um respeito profundo e quase beirando o medo. Né? Ao passo que para Cristo claramente não é isso, é pelo contrário uma atitude de confiança e de intimidade profunda, exatamente. Então também essa transição toda se vai poder acompanhar no Sermão da Montanha e depois ao longo do Evangelho todo, né? Uma mudança de atitude. Um quarto ponto e importante é que Cristo vai dizer o seguinte: convertei-vos e crede no Evangelho, né? E porque está próximo o reino de Deus. Portanto, a questão é mudar de atitude interior. Já não é apenas um problema de conformar o comportamento exterior, mas mudar a atitude interior. Converter-se, literalmente, significa dar a volta, né? Fazer uma volta de 180 graus e ainda hoje falamos em fazer a conversão no trânsito. Né? E é exatamente essa a ideia. Converter-se é dar uma volta interior de 180 graus e mudar de atitude, mudar de modo interior de relacionar-se com Deus. Isso, por sua vez, e o crer no Evangelho implica crer em Cristo, crer em mim, porque a boa nova do Evangelho central é que Deus agora está entre os homens em Cristo. Então isso, a atitude interior é o que tem que mudar. Né? Também na mesma linha em que a moral tem que ser interiorizada e já não é mais um problema apenas de comportamento externo. Como acontece com uma criança, evidentemente,
né? A lei, de certa forma, é a regulação externa da conduta, enquanto a criança não é capaz de, por si mesma, tomar as decisões necessárias para ter uma vida boa. Com Cristo se chega a uma situação que, digamos, corresponde a, vamos chamar assim, a adolescência ou o começo da maturidade, em que a pessoa começa a ser responsável pelas suas próprias ações. De certa forma, o ser humano é tratado a partir dentro da nova aliança como uma pessoa responsável e livre, autônoma, já suficientemente madura para saber o que quer e para tomar as decisões em função disso. Muito bom. Então, isso quanto ao converter-se, né? E por que isso? Porque está próximo o reino de Deus. Isso é uma das formas em que aparece a frase. Em outras passagens se diz, porque o reino de Deus está entre vós ou então dentro de vós, né? Depende como se traduza no caso. E esse reino de Deus que está dentro de nós implica, né, como consequência da mudança, que Deus estabelece o seu reinado no nosso íntimo. Esse reino deve ser entendido não como um reino externo, né, mas sim como o reinado, isto é, a aceitação da potestade, do domínio de Deus na alma. E como isso já é entendido como uma atitude interior, feita com a ajuda e por correspondência a Deus, então já não está presente o elemento de domínio ou de obrigação, meramente, né, por medo, mas sim uma obediência por amor, uma obediência por confiança. O estabelecimento do reinado de Deus na alma da pessoa se dá por essa relação de confiança. Eu aceito, eu confio em Deus e, portanto, vou passar a viver com Ele. Coisa também expressa pelo Abá, pelo paizinho, pelo pai, né? Pela expressão pai. Muito bom. Agora, tudo isso, né? Então, tudo isso é uma espécie de pano de fundo de tudo que ocorre, das palavras e dos ensinamentos de Cristo ao longo de todo o Novo Testamento, juntamente com a afirmação clara de que acabou o regime antigo e começa agora com ele o regime novo. Mas acontece que tudo isso é custoso, né? Uma coisa muito simples, o esquema de dizer, não, eu tenho uma série de mandamentos a cumprir, e isso concorde ou não, é isso que eu tenho que fazer, e pronto. Isso é uma atitude muito mais simples. Num certo sentido, à primeira vista, parece muito mais complicado e difícil viver o Evangelho. Esses dias mesmo. Né? À primeira vista. Esses dias mesmo eu estava lendo um romancista inglês, né? É um romance policial. E aí o personagem lá diz a outro, uma moça que vive em condições de pobreza, bom, suponho que não adiantará muito eu lhe aconselhar que leve as suas condições, as dificuldades inerentes da pobreza com resignação e serenidade, né? Ela diz, não, isso é um conselho de perfeição. Quer dizer, muita gente, diante daquilo que Cristo ensina, digamos, diz, olha, é tremendamente bonito, mas, enfim, vida real, prática, não dá, né? O que é totalmente, então, prevendo exatamente isso, né, Deus, ou, no caso Cristo, né, tem presente que é preciso mudar algo radicalmente nas relações com Deus. Que precisa, o homem, de certa forma, precisa voltar a criar coragem de se aproximar de Deus. Voltar a ter coragem, pelo menos a esperança de que, se ele se arrepende do que fez de errado e procura a Deus, vai ser acolhido. Porque é, no fundo, aquilo que mais afasta uma pessoa de pedir perdão, ou de reconhecer que ela está errada.
seu perdão não vai ser aceito, pressuposto, ela não tem mais condições de consertar os seus erros, né? Então fecha-se na atitude que a gente vê em muitas lojas por aí, o cartazinho que diz muito obrigado, mas se errar sozinho. A pessoa se fecha na atitude de, bom, não há o que fazer, eu sou bichado, eu estou em condições, eu tenho, digamos, limitações que são insuperáveis e, portanto, azar. Eu tenho mais é que tentar suportar e aguentar esse tipo de situação, né? Então, para que o Evangelho seja reconhecido pelo ser humano, por nós, né, como vivível, algo que pode ser vivido, precisa haver uma mudança de disposições. Essa mudança de disposições precisa se apoiar em algo muito grande. E um Deus que simplesmente diz: não faça isso, não faça aquilo, você está errado se fizer isso, você está errado, você vai pagar as consequências, não ajuda muito nesse sentido. É necessário, né? Porque, como tínhamos dito no começo, a gente precisa aprender exteriormente a isso. Para isso é necessário esse tipo de orientação. Mas interiormente, né, em ampla medida, a lei serve mais para se tomar consciência do pecado, que é o que São Paulo vai dizer. A lei gera o pecado. E gera não no sentido de que faz a pessoa pecar, mas faz a pessoa ter a consciência de que pecou. Quando nos dizem, olha, não meta a mão na tomada, a gente insiste e mete a mão na tomada e queima a mão, né? Ou toma um choque, aí a gente diz, tá vendo, tinham me falado, agora sim, como eu fui burro, né? Nesse sentido, a lei gera a consciência de que se está errado, de que se está numa situação de distanciamento de Deus. Isso é o primeiro ponto que é preciso fazer para se poder voltar para Deus. A pessoa que acha que está tudo bem com ela, como dizia certo conhecido político brasileiro, eu não tenho pecado, não preciso confessar, né? Uma pessoa que não tem pecado também, né, não tem para onde ir, não precisa mudar, ela está perfeitamente bem. Naturalmente, isso em geral implica que ela está perfeitamente mal. Okay. Ou morta. Ou morta. Dizem que depois dos 50, se você acorda de manhã e não tem dor nenhuma, é que você morreu. De certa forma é a mesma coisa, né? Se você em qualquer idade não tem dor moral nenhuma, nenhuma consciência de que errou, você está morto, pelo menos interiormente. Muito bom. Mas então isso. É preciso um ponto de apoio, uma esperança, um de retorno, né? E isso é o que Cristo diz que vai fazer, né? É o processo central, digamos, né? É a grande preocupação da vida de Cristo. Isto é, se olharmos o Evangelho, claramente tudo ali aponta para o processo, para o momento central da paixão, morte e ressurreição. Antes, bem no começo da vida pública, Cristo diz que com um batismo tenho que ser batizado. E como me consumo por dentro, estou ansioso, né, até que ele se cumpra. Tanto interiormente quanto exteriormente, o que Cristo procura é a paixão. Todos os ensinamentos, claramente, só vão encontrar realmente o seu sentido e o seu cumprimento a partir da paixão. Nada da vida de Cristo fica absolutamente transparente e compreensível antes. Não é à toa que os apóstolos até praticamente o dia da paixão não conseguem entender o que vai acontecer. Isso diz expressamente que ele será entregue nas mãos dos homens, escarnecido, condenado pelos chefes do povo, condenado pelos pagãos, crucificado, morto e ressuscitará ao terceiro dia, mas aquilo simplesmente não entra na cabeça dos apóstolos, né?
E é razoável, não entraria na nossa, muito provavelmente. Alguém que dissesse isso não absorveríamos, não captaríamos. E, portanto, quer dizer, precisava acontecer isso tudo para que iluminar o ensinamento preparatório que Cristo tinha feito. E, por outro lado, esse ensinamento preparatório é o que torna compreensível a paixão, morte e ressurreição. Então, o que exatamente aconteceu na paixão, morte e ressurreição? Isso é o que examinaremos na próxima aula, né? Nada como deixar um gostinho no fim para que o pessoal fique interessado para a próxima. E muito obrigado, então, e boa noite por enquanto.